E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Edu. Mentira, eu sou o Victor. Quem me conhece sabe. Também, né? Tempinho sem vídeo. Minha vida tomou rumos bem maneiros no último tempo. Mas também, eu senti que precisava gravar coisas pro canal. E eu sempre sinto, né, que parece que a indústria dos videogames, cada dia, ela encontra uma maneira de te surpreender muito negativamente. E não são os jogos, são os produtores, as empresas, os acionistas e principalmente nos últimos tempos Sony e a Xbox, né? Tanto a PlayStation quanto a Xbox pensando em quem se dá o mais tiro no pé possível para fazer sua player base diminuir cada vez mais. A que chamou mais atenção no último momento, né, foi a notícia da Sony que futuramente em 2028 os jogos, né, tanto de PlayStation, tanto 5 quanto 6, vão deixar de existir, né? Que é uma coisa que eu sempre acho meio idiota, né? Porque é o fim da propriedade real, né? Que você não vai ser dono de nada. Que é uma coisa que eu já abordei tanto em outros vídeos, como pirataria é crime, né? Quando você compra alguma coisa você não é dono de nada, então pirataria, bem, não é crime, é só legítima defesa. Porque esse comecinho de julho saiu a notícia que em 2028 os PlayStation só vão ter mídia digital e não vão ter mais mídia física. Que é bem engraçado que no mesmo tempo saiu a notícia que acho que na Europa 550 filmes, títulos, séries, essas coisas foram retirados da PlayStation. Então o pessoal que comprou isso teve seus pertences, né, roubados, né? Porque já não são mais deles, porque era uma licença e a Sony não pagou a licença, não quis renovar a licença e ficou por isso mesmo. Então o pessoal vai falar, né, que isso daí é coisa só interfere em quem é colecionador. 80% dos jogos na Sony já são digitais. E vamos destrinchar um pouquinho, né? Teve um vazamento aí, antigamente, que falou que, bem, os números que a Sony lança não são bem os reais, né? São estimativas, mas sim bem estimativas pensando numa forma de atrair, né? E que é uma mesma coisa que tanto a gente pode ver que a Blizzard fazia, que ela anunciava bastante um tanto de jogadores de World of Warcraft tinha. Aí com o passar do tempo que viu que estava diminuindo, passou a não mostrar mais. A Microsoft, que falava orgulhosamente que tinha 40 milhões de usuários do Game Pass, e de um tempo pra cá parou de mostrar também. E o que é meio estranho, porque a gente cresceu no Brasil, mesmo a gente tendo acesso grande de pirataria, depois de um tempo lá na Xbox 360, ali depois dos anos 2010, 2012, 13, 14, ficou muito mais barato você ter um videogame antigo e comprar jogos antigos, né, por tipo R$30. Eu ia bastante no shopping do centro aqui da cidade e eu encontrava títulos maneiros de Xbox, tipo assim, por 20 conto. Tipo, originalzinho, com manual, com tudo, porque pra eles não tinha muito sentido manter. Então as lojas vendiam, ou Feira do Rolo, essas coisas. Hoje em dia é meio complicado, né? Porque você vai comprar um jogo de Game Boy, é 200 conto. E uma coisa, né, que a resposta da Sony foi o melhor que um mentiroso pode fazer. Silêncio, né? Ela ficou em silêncio por 6 dias, né? Quase uma semaninha, ela foi dar resposta só ontem. Resposta não, né? Ela simplesmente pegou e postou um pouco de marketing de outros jogos. E na verdade foi jogos e o primeiro post foi um arcade stick muito bonito, né? Porque ele parece tudo que era PlayStation, né? Que é meio futurista, meio ano 2000. Só que nas cores do PlayStation 5. E isso, né, rendeu muitos comentários, muitos retweets furiosos. E também mais um pouquinho de brincadeira, tanto da Domino's quanto do KFC, né? Porque a Domino's pegou e falou: imagina se a gente começar a trabalhar apenas com pizzas virtuais, que bonito que seria. E é uma coisa até, né, complicada, porque por um lado tem o pessoal que, né, sempre vai estar defendendo sua fiel empresa de olhos vendados, não importa o que ela faça. E vai ter um pessoal que só vai criticar de toda forma, né? Sem tentar entender os impactos políticos, culturais e econômicos que isso pode causar. A Sony começou a sentir um pouquinho já, né? Porque uma petição de jogadores já começou a ter 170 mil assinaturas, né? Em um período de uma semana, eu acho isso bastante. E isso junta com aquele movimento, né, de que o Reino Unido, acho que é no Reino Unido, né, que o pessoal tendo matar em jogos.
Porque acontece, né? Quando você tem um jogo que depende da internet, você compra o jogo e você não pode ter o jogo mais porque os servidores são fechados e o jogo fica inacessível. E também se dá um pouquinho, né? Que foi comentado por muitos canais já, que as missões em massa recentes na Xbox foram creditadas por uma má gestão catastrófica, né? Eu tô começando a achar que aquela compra da Blizzard não foi uma boa ideia. E apostas arriscadas em inteligência artificial, né? Sempre ela. A CEO da Xbox, né? A Asha Sharma. É difícil falar Asha Sharma. Rápido, é tipo falar Shawarma. Ela admitiu publicamente que a empresa se espalhou demais, né? Resultando em cortes pesados, como a remoção do financiamento do Xbox para o Project Fantasy, a desenvolvedora da EO Interactive. E cara, eu não sei vocês, mas cada vez mais que eu vejo notícias de Game eu fico mais triste mesmo, né? Só lembro de quando eu era pequenininho e jogar videogame era só uma distração pra... Não distração não, era só um tempinho que você jogava, né? Vendo a tela brilhar com pixels e depois com beats mais 3D e musiquinha, você ficava feliz. E hoje em dia eu vejo que ser adulto é cada vez mais uma merda, né? Até o nosso hobby, que é jogar videogames, nosso passatempo ali, né? Depois de uma rotina puxada, tá cada vez mais caro, mais chato e burocrático. E cada vez menos nosso, né? Porque a vantagem de você comprar um jogo, né? Que você comprava, você podia emprestar pro seu amigo e falar, nossa, aí você tinha o Tekken ali, mas seu amigo tinha o God of War. Aí vocês trocavam e você jogava um God of War ali. E ele jogava um Tekkenzinho ainda. Você podia ir na casa dele jogar um Tekken, né? Isso é a vantagem. Você pode ir pra qualquer lugar. Hoje em dia tudo precisa de internet o tempo todo pra estar conectado. E é uma merda isso. Como eu falei no último vídeo, né? Que jogos online estragaram minha experiência, né? Na última década. Eu venho buscando de várias formas sanar essa coisa. E como você deve perceber, cada vez mais jogos indies são a salvação. E mesmo os jogos indies estão sendo afetados, porque, né, Play focado, digamos. É isso que eu tinha pra falar, não é muito complicado, era mais um pequeno desabafo só pra deixar mais o canalzinho aqui de boa. Que é que eu acho que tá uma sacanagem que eu ando fazendo, como por exemplo o GTA, né? O GTA vai ser um marco histórico, né? Tem a piadinha de, nossa, isso aconteceu antes de lançarem GTA 6. Tivemos o Brasil sendo eliminado antes de GTA 6. E o próprio GTA já começou uma coisa, né? Como todo mundo já pensava em lançar um jogo a $80 ou até $100, né? E o pessoal dizia, eles podem fazer isso, é a Rockstar, é GTA. E isso é uma coisa que me faz virar o olho, né? E eles estão vendendo uma mídia física que não é física, né? Ele vem com um código pra você poder baixar o jogo. E fizeram tudo isso em acesso antecipado, mano. Puta que pariu, mano. Acesso antecipado. Porque o pessoal tá louco, né? Não é nem acesso antecipado, é pré-venda pra ter o jogo no mesmo dia. E a versão premium, né? Que tem coisas que estão no jogo, mas o pessoal comprou a versão padrão, não vai poder acessar. E eu acho isso uma putaria sem limite, cara. Eu acho isso um desrespeito, na verdade, né? Se fossem coisas somente estética, assim como na própria capa do jogo lá, né? No pôster, tá falando isso, compre mais coisas estúpidas, mas sem sentido. Gaste seu dinheiro. É o que eu vejo, né? E isso aponta para um futuro onde isso vai ser o novo normal, né? Por exemplo, vai uma empresa, aumenta o preço, outra vai e faz, aí começa a Nintendo fazer. Embora eu tenha muitas críticas à Nintendo, ela é a que menos está atirando no próprio pé, como faz as grandes como a Microsoft e a Sony. E ela também vai ter acho que é um K-Card, K alguma coisa de jogo, K-Game, onde você também vai comprar mídia física, só que vai ser um cartucho não, um SDzinho card, né, que eu uso do Switch, e vai estar o código pra você ativar lá, pra você ter acesso. Cara, sei lá, parece que a gente tem um retrocesso gigante. E é isso que eu tenho pra falar. Se liga aí, logo mais posto mais um videozinho. É nóis, tamo junto. Tô fazendo uma resenhazinha sobre uma demo que eu tô jogando. Eu tô jogando bastante demos na Steam. E lembre-se, jogos indies são o futuro. Vejo você no próximo Checkpoint.